Oi pessoal, bom gente, vamos falar aqui de pontos de acumulação e depois de conjuntos compactos, tá? A gente encerra essa semana aqui nas aulas de análise de topologia na reta, tá? Aí na próxima semana, como vocês já sabem, a gente vai começar a falar, a gente vai começar a fazer uma revisão de tudo que a gente estudou nesses dias de aulas em casa, tá? De aulas pela internet. Bom, então, pontos de acumulação são ideias aqui. Na aula passada nós vimos pontos aderentes, né? Que definem pontos fechados, tá? Conjuntos fechados. Pontos aderentes, você tem ideia de fecho, né? E aqui nós temos pontos de acumulação, que é diferente, que apesar de ter uma ideia de sequência também, de limites, né, de sequência, a gente vai ver que é um pouquinho diferente de pontos aderentes, tá? Então, e também é similar, né? Porque a definição é um pouco parecida com a ideia de pontos de aderentes, né? Que é o seguinte, né? Dizemos que A pertence a R é um ponto de acumulação do conjunto X contido em R, quando toda vizinhança V, né, uma vizinhança qualquer de A, contém algum ponto de X diferente do próprio A. Então, gente, o que significa essa frase, né? Significa que se eu pegar uma vizinhança, esse V aqui na vizinhança de A, lembrando que vizinhança basta A ser um ponto interior desse conjunto, né? Ou A pertencer ao int V, né? Ou seja, pertencer ao interior desse conjunto V, né? Então, se V, sendo vizinhança de A interceptado com X menos o ponto, né? Apesar que eu estou tirando o ponto aqui fora aqui, né, do conjunto, e isso daí ser vazio, ser diferente de vazio, quer dizer que A é ponto de acumulação. Note que o seguinte, né? Note que o A, né? Se eu pegasse V interceptado com X, né? Note que esse A poderia estar em X e em V, né? Nesse caso aqui eu estou tirando a possibilidade do A estar na interseção aí, tá? Essa é a diferença lá de pontos aderentes, né? Lá o A poderia estar no conjunto X, né? Nesse caso eu estou tirando o A do conjunto X, beleza? Bom, então, nós temos então que o conjunto de todos os pontos de acumulação, que eu vou chamar de X', tá? X' aqui, né? X maiúsculo, é o conjunto de todos os pontos de acumulação de X, tá? Então, não escrevi aqui, mas se eu não me engano, esse conjunto é chamado de derivado, tá? Se eu não me engano, acho que é chamado de... Tá, eu não vou afirmar isso não, tá? Depois eu leio ali e falo pra vocês se esse conjunto tem um nome, tá? Mas o fato é esse, né? Que eu estou chamando de X' o conjunto de todos os pontos de acumulação de X, tá? Não importa o nome dele não, beleza? Bom, então todos os pontos de acumulação de X, né? Então o que significa A pertencer a X', né? Eu dizer que, ou seja, A é ponto de acumulação de X. Se eu falar assim, A pertence a X', eu estou dizendo o seguinte, que A é ponto de acumulação de X. Ou seja, satisfaz essa definição que a gente fez aqui, né? V interceptado com X menos A é sempre diferente de vazio. Então, dessas três implicações que a gente vai ver, essas duas implicações, né? Que A pertence a X' e somente se para qualquer epsilon positivo, já que eu estou dizendo que eu estou pegando várias vizinhanças aqui do A, né? Quer dizer que não importa o conjunto, ele vai ser ponto interior, então vai ter que existir um epsilon positivo, tá ok? A menos A centro desse intervalo, né? Esse aqui é um intervalo centrado em A menos epsilon, A mais epsilon, interceptado com X, é diferente de vazio, ok? Essa é outra maneira de você falar que é ponto de acumulação de X. Tem essa fala aqui e essa daqui, né? A é ponto de acumulação de X e somente se para qualquer epsilon positivo dado, tem-se A menos epsilon, o intervalo centrado em A, né, e raio epsilon aqui, né, o intervalo centrado em A e raio epsilon, interceptado com X, é diferente de vazio. Quer dizer que tem um ponto nesse intervalo e um ponto em X. E outra coisa que a gente tem, né, A pertence a X', ou seja, A é ponto de acumulação de X e somente se, é a mesma coisa de falar aqui ali, né,
que A pertence ao fecho do conjunto X menos o próprio A, né? Ou seja, nesse conjunto aqui, né, no fecho desse conjunto, tem o A, ok? Porque isso aqui é diferente de vazio, né? Que é a ideia de fecho, né? Se vocês lembrarem lá, né? A é ponto. Isso quer dizer que A é ponto aderente desse conjunto, né? Isso quer dizer, né? Essa aqui é a definição de ponto aderente, né? Para todo epsilon, existe um epsilon, a ideia de ponto aderente é essa, né? Existe um epsilon que é A menos epsilon, A mais epsilon, representado com X diferente de vazio, né? Se está dentro para todo aqui, é a mesma coisa de falar que existe, né? Não quer dizer que A é ponto de acumulação de X se somente se A pertence ao fecho de X menos o próprio A, né? Beleza? Bom, nós temos também, outra definição que eu vou colocar aqui, que é o que seria o contrário de um ponto não ser ponto de acumulação, né? Nós vamos chamar esse ponto de ponto próprio, tá? Só vou apagar aqui e vou colocar a definição para você. Então, se A pertence a X não é ponto de acumulação de X, então vamos pegar os pontos de X, né? Se A pertence a X contido em R, né? Não é ponto de acumulação de X, então, né? Não sei colocar esse então, né? Dizemos, né? Se A pertence a X, não é ponto de acumulação de X, disse que A, dizemos então, né, que A é ponto isolado, tá? Ponto isolado de X. Deixa eu ver se está tudo certo aqui, né? Então, se A pertence a X não é ponto de acumulação de X, dizemos que A é um ponto isolado de X. Bom, o que isso significa matematicamente falando, né? Se A é ponto de acumulação de X, quer dizer essa fala que eu fiz aqui, né? V interceptado com X menos A é diferente de vazio, né? Isso quer dizer que isso aqui tem que ser vazio, né? Ou seja, quer dizer que satisfaz todas essas ideias que a gente fez aqui. Então, isso significa, né? Isto é, né? Que vai ter que existir um epsilon. Existe um número positivo. Vai ter que existir um epsilon, ao contrário de para todo aqui, né? Para todo epsilon. Vai ter que existir um epsilon, tá ok? A, ele é o único ponto de X no intervalo. Tá ok? A é o único ponto de X no intervalo nesse intervalo aqui, né? No intervalo A menos epsilon, A mais epsilon. Quer dizer que nesse intervalo aqui só pode ter o A do conjunto X, né? Ok? É a mesma coisa dizer o seguinte, né? Quer dizer que se X, qualquer ponto que pertence a esse conjunto e a X, né? Tem que ser o próprio A. Ok? Isso significa, né? Porque quer dizer que o A tem que pertencer a X menos o próprio A, está dizendo aqui, né?
Se A é ponto de acumulação de x, se isso aqui acontece, né? O contrário disso daqui seria o seguinte, né? Dizer que A não é ponto de acumulação de x se essas ideias não acontecessem, né? Então, que para todo epsilon tem esse aqui, A menos epsilon, A mais epsilon interceptado com x diferente de vazio. Então, o que quer dizer que A não pertence a x? Quer dizer que existe, né, um epsilon, tal que isso daqui é vazio, né? Ou seja, A menos epsilon, A mais epsilon interceptado com x, coloquei isso, né? Interceptado com x é vazio, né? Beleza? Isso quer dizer, né? Então, eu acho que está faltando... eu errei aqui. Está faltando... Opa! Informação importante aqui, ó. Aqui é x menos o A, né? Diferente de vazio. Beleza? Então, olha aqui, né? Isso daqui, dizer o contrário, né? Quer dizer que x menos A teria que ser vazio, né? Quer dizer que se eu estou tirando o x aqui, interceptando com isso daqui, dá vazio, né? Então, agora se eu disser que A pertence ao próprio x, né? E não é ponto de acumulação, isso quer dizer que quando eu coloco o A aqui e coloco o A aqui, né? Vai dar o próprio intervalo, vai ter que ter somente A, né? Quando eu pegar aqui A menos epsilon, A mais epsilon, se eu interceptar e colocar o A nos dois conjuntos, né? Ou seja, isso aqui ficar só x, isso aqui vai ter que estar só o A, né? Ok? Então, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que essa interseção aqui de x com esse intervalo tem que ser só A, né? Ou seja, se eu pegar aqui, né, o A menos epsilon, o intervalo, né, centrado em A em raio epsilon interceptado com x, tem que ter somente um A. Vai ter que existir, né? Existe um epsilon positivo, tal que A é o único ponto de x no intervalo, né? É uma coisa dizer o seguinte, né? O único ponto de x que está nesse intervalo aqui é só o centro, né? Só o centro aqui de A, ok? Vamos ver uns exemplos aqui. Fica mais fácil de entender. Tá, gente, vamos considerar então, cadê a tampa aqui do negócio? Exemplos. Não estou como escrever. Por exemplo, nós vamos ver ideias aqui de pontos de acumulação aqui, tá? Vamos pegar Z, tá? Z seja Z o conjunto dos inteiros, né? Z contido aqui em R. Vamos considerar então, olha, se eu pegar Z, né? Seja um A pertencente a Z. Qualquer valor de A que está em Z, né? Note que, se eu tomar um raio, por exemplo, né? Seja epsilon igual a meio, por exemplo, né? Se nós pegarmos aqui, ó, A menos meio. O intervalo aqui, né? O intervalo de centro A e raio meio, por exemplo. Interceptarmos isso com Z, observe que o único ponto que pode estar nesse intervalo aqui é o próprio A. Por quê, né? Porque, vamos fazer uma reta aqui, vamos desenhar uma reta aqui, né? Aqui tem vários pontos aqui, né? O A, aqui teria o A mais 1, que é os inteiros, né? A mais 2, qualquer valor inteiro aí, né? Então, se eu pegar um raio meio, né? Que seria
A mais 1, raio meio seria esse A mais meio aqui, né? Seria esse intervalo aqui e esse intervalo. Aqui está o A mais meio e aqui o A menos meio. Note que o único inteiro que vai ter nesse intervalo, todos os inteiros aqui, né, estão fora desse intervalo. Então o único inteiro que nesse intervalo aqui é o A. Então quer dizer que A, né, é ponto isolado do conjunto. Ou seja, todos os pontos de A são isolados, né? Isso quer dizer, todos os pontos de Z são isolados, né? Quando você olha aqui nos números reais, beleza? Então logo, né? Aqui, né? O que a gente conclui dali, né? Logo, todos os pontos de A, de Z, né? São isolados. Ok? Isso não acontece, por exemplo, nos racionais, né? Porque todos os pontos dos racionais, todo intervalo que é centrado nos racionais, tem pelo menos um irracional, né? Então, se nós pegarmos outro exemplo aqui, né? Nós pegarmos aqui Q, né? Que está contido em R. Mas se nós pegarmos um ponto aqui A pertencente a Q, então esse intervalo aqui, né? A menos epsilon. A mais epsilon interceptado com o próprio Q, né? Isso aqui é diferente, né? Nesse caso aqui, né? É diferente de só o A. Tem mais um elemento, né? Então observe que os pontos de Q não são isolados, né? Tem mais um elemento aí, beleza? Os conjuntos finitos, né? Agora, uma ideia aqui mais fácil da gente ver, um caso mais geral, né? Você pega um conjunto finito, né? Então é só usar as definições, né, gente? De ponto isolado, ponto de acumulação. Então quer dizer que todos os pontos de Q são pontos de acumulação dele mesmo, né? Ok? Todos os pontos de Q são pontos de acumulação, né? Todos. Ou seja, né? Estou dizendo aqui, né, que o Q' é o próprio Q, né? Beleza? Q' é o próprio Q, né? E esse outra fala que a gente fez é que Z' é vazio, né? Porque não tem pontos de acumulação. Bom, então vamos ver aqui, né? Seja x finito, né? X, outro exemplo aqui. Exemplo, se x é finito, x é um conjunto finito, tá? Então o seu conjunto derivado, né, que são todos os pontos de acumulação, tem que ser vazio. Então x' é vazio, né? Por quê, né, gente? Porque, então não vou conseguir uma sequência, né? Essa que é uma das ideias que a gente vai ter, né? Uma sequência de termos infinitos, né? Já que o seu conjunto é finito, né? Não vou ter uma sequência lá. Não vai ser limite, né? Se A é um conjunto finito, né? Então se nós pegarmos, se o x é um conjunto finito, né? Qual é a ideia de pontos de acumulação, né? Quer dizer que esse intervalo, se nós pegarmos aqui o intervalo x interceptado, só pegar aqui. Ó, como o x é um conjunto infinito, né? E como x é finito, então note que se eu pegar vou pegar x, né? Que é finito. Vamos pensar assim, né? X tem x1, x2,
xn elementos, né? Então, se nós pegarmos um intervalo, né? Pega um intervalo qualquer lá, né? Centrado em x e tira esse ponto. Intervalo da reta lá, né? Nós interceptarmos aqui, né? Esse aqui é o nosso conjunto x, né? E se nós menos vamos pensar num ponto aqui qualquer dele, né? Ponto A, né? Ponto A qualquer, né? Pensa assim, A pode estar em x ou não, né? Vamos pensar A estando em x, né? Se nós pegarmos aqui, né? Todo esse conjunto aqui, vamos chamar esse conjunto aqui de x, né? Tá? X menos o A. Se nós pegarmos isso daqui, né? Vamos pensar assim, né? Menos... Pensando no x1, por exemplo, né? Pega esse conjunto menos x1. Estamos tirando o x1 dali, né? Interceptarmos isso daqui com o intervalo infinito, por exemplo, né? A menos E. Nesse caso aqui seria quem? Seria x1 menos epsilon, x1 mais epsilon. Isso aqui é vazio, né? Igual a vazio. Por quê? Porque eu posso considerar pegar um intervalo tanto pequeno quanto eu quero, né? Que vai fazer esse intervalo sair fora desse conjunto, né? Porque ele é finito, né? Uma hora ele vai acabar. Esse conjunto aqui é infinito. Tem vários pontos, né? Ou seja, eu posso encontrar um intervalo, né? Posso encontrar um intervalo, ou seja, um epsilon, né? Posso encontrar um epsilon que faz isso aqui ser vazio, porque esse conjunto aqui ele é infinito, né? Não vai ter pontos. Porque eu estou tirando, observe que eu estou tirando o x1, né? Estou tirando o x1 fora, por exemplo, né? Vamos pegar uma reta aqui, né? Então, pego um ponto aqui, um ponto aqui, um ponto aqui. É um ponto finito, né? Da reta. Sei lá, um ponto qualquer da reta aí. E, por exemplo, vamos pegar um ponto aqui. E aqui, suponho que esse daqui seja o x1. Vou fazer um desenho assim, né? Como esse conjunto aqui é finito, ou seja, tem infinidade de elementos aqui, né? Então, uma hora, esse aqui vai acabar. Por exemplo, esse aqui é o xn, aqui seria o xn menos 1. E aí por aí vai, né? Aqui o x2 estaria aqui o x3. Finito, né? Então, observe que eu poderia pegar um intervalo aqui, né? Esse intervalo, por exemplo, aqui, um epsilon qualquer, né? Um epsilon, como é para todo epsilon positivo, né? Pega esse epsilon aqui, né? Aqui fica x1 mais epsilon, menos epsilon. E aqui x1 mais epsilon. Então, note que esse intervalo aqui, né, não tem nenhum ponto de x, ó. Ela é vazio, né? Esse intervalo aqui, né? Se eu for considerar com x, ó, todos os pontos estão fora. Ó. Só vai ter o x1. Se eu estou tirando o x1, se eu estou tirando o x1 aqui, né? O x1 que seria a interseção, ó, pra você ver como é que é interessante. Ó. O x1 aqui que seria a interseção, né? Aqui nesse intervalo aqui, né? O x1 seria a interseção, mas eu estou tirando ele. Se eu estou tirando ele nesse intervalo aqui, né? Não vai ter nenhum outro ponto. Então esse aqui vai dar vazio, né? Por isso que todo conjunto finito, né? Ele é fácil de você verificar, né? Principalmente na reta aqui, na reta real, que o seu derivado é vazio, né? Não vai ter nenhum ponto de acumulação lá, ok? Então é isso, né, gente? Esses são os exemplos mais básicos que tem de ponto de acumulação, tá? É só lembrar da definição de ponto de acumulação, né? Vocês têm que lembrar isso daí, né? O que isso quer dizer um ponto de acumulação de x, né? Que x interceptado com x menos o ponto, né? X menos o ponto interceptado com um intervalo dessa forma, né? A menos epsilon. A mais epsilon é sempre diferente de vazio, né? Isso aqui para todo epsilon. Beleza? Essa aí é a ideia de ponto de acumulação. E dizer que um ponto é isolado é dizer que não é ponto de acumulação, é isolado de x, né? Sabe que temos que ter um referencial, né? A é ponto de acumulação de quem? De x, né? Tem que satisfazer, beleza? E dizer que ela é ponto isolado de x é quando isso não acontece, né? Quando isso aqui dá, ou seja, quando isso aqui dá vazio, né? Ou, naquele caso que a gente viu lá, né? Quando no intervalo só vai ter aquele ponto daquele conjunto. Nesse caso, dizer aqui, né? Nesse intervalo aqui só tem o A,
que está em Z, né? Uma coisa dizer o seguinte, que essa interseção aqui tem que ser só o próprio ponto A. Aí está dizendo que A não é ponto de acumulação, né? Estaria dizendo que A é ponto isolado, beleza? Então, observe que ponto isolado com ponto de acumulação, eles caminham de mãos dadas, né? Pelo menos a ideia de definições, beleza? E caracterizam esses conjuntos, né? Os conjuntos, por exemplo, acho que eu coloquei errado ali, né? O Z, eu fiz errado aqui, né, gente? Desculpa aí. O Z', né? Todos os pontos de Z são isolados, né? Todos os pontos de Z são isolados. Então, Z' é o próprio Z, né? Ok? Aqui que é o contrário, né? É o que não tem nenhum ponto de acumulação, né? É o que' que não tem nenhum ponto isolado, né? Então, todos os pontos de Z são isolados, então quer dizer que Z é igual a Z', né? E o que é diferente, como nós vimos aqui, né? Tem sempre um ponto diferente de A, né? Então quer dizer que nenhum dos pontos de Z são isolados, de Q, né? São isolados, né? Então o Q' é vazio, tá? Todos os pontos... Não, peraí, gente. Desculpa, tava certo. Eu me buguei aqui, né? Z' é os pontos de acumulação, né? Quer dizer que Z não tem ponto de acumulação, tá certo, né? E todos os pontos de Q são pontos de acumulação. Então, tava certo. Esquece de uma besteira que eu falei, tá? Tava certo, tá? Então não confunda o X' são todos os pontos de acumulação, beleza? Então tava certo que eu falei, né? O contrário de ponto de acumulação são pontos isolados. Então, dizer que todos os pontos de Z são pontos isolados é dizer que o Z', né, que são os pontos de acumulação de Z, é vazio, né? Porque ele não vai ter nenhum ponto de acumulação, porque todos os pontos dele são isolados, né? Beleza? Então tava certo o que eu falei, tá? Lá atrás, né? Beleza? Então vamos ver um teorema aqui, tá? Que é para isso que a gente estuda pontos de acumulação, tá? Como a gente vai falar aqui a gente vai falar de conjuntos compactos, tal, falar de limites de sequência. Esse teorema aqui ajuda um pouco, tá? Para algumas definições mais para frente, tá? Então guarda aí na mente aí, né? Um ponto é ponto de acumulação se isso aqui acontece, né? A acumulação de x. Se x menos esse ponto intercepta o intervalo a menos epsilon a mais epsilon na reta, né? Isso daqui é sempre diferente de vazio, ok? E dizer que x é um ponto isolado, né? Dizer que A é ponto isolado, aqui a gente fala que A é de acumulação. Beleza? Isso aqui vale para todo o epsilon, né? E dizer que A é ponto isolado quer dizer que existe um epsilon, tá ok, né? Esse conjunto aqui, né? A menos epsilon, A mais epsilon, interceptado com x, esse A pertencente a x, né? Isso daqui só pode ter o A. Aí nós falamos que A é ponto isolado de x, beleza? Então é isso aí, né? Guardem isso daí na mente, tá? Então, vamos ver um teorema aqui. Ver se o vídeo ainda tá. Eu vou encerrar o vídeo aqui, tá, gente? Eu vou fazer o teorema no próximo vídeo, beleza? Então guardem isso aí na mente, tá? Guardem esses exemplos que eu fiz aí, né? Beleza? E, por exemplo, vou dar mais um exemplo aqui, né? Se nós quisermos encontrar, vamos pegar um intervalo aqui, né? Seja x, só para poder finalizar, né? O intervalo 0, 1, né? Intervalo aberto 0, 1, né? Então quem seria x', né? Ou seja, quem são todos os pontos de acumulação? Então, note que nós temos que fazer, né? O que quer dizer um ponto ser de acumulação desse intervalo aqui, né? Seria o seguinte, né? Teríamos que pegar, né? A definição é essa, né?
A pertencente a X', se somente se, né? Como nós vimos lá atrás, né? A pertence a X', somente se A pertence, né? Uma das ideias que nós vimos lá, X menos o A, né? O fecho, né? Ok? Isso significa, né? Se A pertence ao X menos o fecho, né? Então, quer dizer que todos os pontos que estão dentro de A, né? Por exemplo, vamos pensar o seguinte, né? Se A pertence ao intervalo 0, 1. Beleza? Só intervalo 0, 1, né? Então, quem que é A menos 0, né? Isso implica... Quem que seria, então, aqui, né? 0, 1 menos o A, né? Então, o que seria isso, né? O que seria esse conjunto aqui, né? 0, 1 menos o A. Então, isso quer dizer que esse conjunto aqui, né, é igual, né? Ó, como é que é fácil de fazer as ideias, né? É igual, né? De 0 até A unido de A até 1. Eu estou tirando o A, né? Só pegar na reta assim, né? Aqui está o intervalo 0, 1. E 0 e aqui 1. Então eu estou tirando o A, como se fosse uma bolinha aqui, né? Então eu estaria abrindo um intervalo aqui, né? Então, beleza? Então será que A pertence ao fecho? Pertenceria, né? O fecho desse conjunto ali seria o intervalo 0, 1, né? Então o que vai acontecer, né? Quem que seria o fecho então, né? 0, 1 menos o A. O fecho dele, né? Teria que ser quem? Teria que ser o fecho desse conjunto, né? Beleza? E como isso aqui é finito, né? Lembrando que a união dos fechos é o fecho das uniões, então seria o fecho desse conjunto. Seria o fecho de 0, 1, que é o intervalo fechado, unido com esse intervalo, né? Daria o intervalo 0, 1, né? Beleza? Então quer dizer que quem que seria o derivado, né? Daquele conjunto ali, né? O x' ali, né? Daquele intervalo, estão todos os pontos. Note que o 0 e o 1 pertencem, né? Então, ó, o A pertence a esse conjunto aqui, né? Ok? Então, se A estiver no intervalo 0, 1, ou seja, A pertencer ao intervalo 0, 1, implica que A pertence ao x' ali, né? Nós acabamos de ver isso aqui, né? Porque o A vai estar nesse conjunto, tá?